E se a raiva que um dia definiria e destruiria o Pink Floyd tivesse um momento exato de nascimento? E se esse momento pudesse ser localizado com precisão? Não numa canção nem numa briga de estúdio, mas num gesto de palco. Um homem abandonando o instrumento no meio da música, atravessando o palco e atacando um gongo com uma fúria crescente que, ao longo dos anos, iria do macete às batatas arremessadas, aos copos que lhe rasgavam as mãos, e enfim ao fogo. Repare no momento em que esse hábito começa, porque é aí que está a chave de tudo. Ele começa, e o Nick Mason é preciso sobre isso, logo depois de Syd Barrett partir. Não antes. Depois. No exato instante em que o Pink Floyd é decapitado, em que perde o fundador, o líder, o gênio que o definira e que se desintegrara e fora empurrado para fora, e em que Roger Waters, em particular, se vê carregando um fardo enorme e complicado. A culpa de ter abandonado um amigo, o terror de que a banda desabe sem a sua visão, a súbita pressão de um vazio de liderança que ele acabaria por preencher. E é precisamente aí, quando tudo isso pousa sobre ele, que nasce o ritual de atacar o gongo. A raiva encontrou o seu primeiro alvo no rescaldo da perda de Syd. Esta é a história desse gongo em chamas, e de como ele é, na verdade, o embrião visível de tudo o que Roger Waters se tornaria. Convém montar os fatos, porque os relatos primários são vívidos e coerentes. E uma vez reunidos, a escalada é inconfundível. No fim dos anos 60, com Barrett fora, Waters desenvolveu aquilo que a própria banda chamava do seu número, um ritual de palco recorrente em torno de um grande gongo suspenso atrás da bateria de Nick Mason. Durante as longas peças estendidas da época, sobretudo a épica A Saucer Full of Secrets e a hipnótica Set the Controls for the Heart of the Sun, Waters deixava a sua posição, atravessava o palco e atacava o gongo. E atacar é a palavra exata. Mason, que assistiu a isso do banco da bateria por anos, descreveu-o com uma precisão que deveria gelar você. Disse que Waters parecia estar tentando torcer o pescoço do gongo, curvado para trás, dentes à mostra, cabeça atirada para trás, extraindo o máximo de violência do gesto. Outra testemunha disse que Waters, que era muito alto e tinha uma figura imponente, fazia coisas muito estranhas naquele palco. Não era um músico marcando delicadamente um clímax com um macete macio. Era um jovem agredindo um objeto com o corpo inteiro, com fúria visível. E plateias e críticos igualmente liam aquilo como teatro emocionante, como a própria definição do que era a música psicodélica. Mas veja como a agressão escalou com o tempo. Porque essa escalada é a história toda. Porque o macete, ao que se descobre, foi apenas o começo. As fontes registram que Waters atacou o gongo com um arsenal cada vez mais violento. E a progressão é genuinamente espantosa quando você a dispõe. Na Queen Elizabeth Hall, num dos primeiros e ambiciosos shows multimídia da banda, o público podia ver Waters arremessando batatas contra um grande gongo, uma imagem tão estranha que soa inventada, um homem atirando comida contra um instrumento. Em Nova York, num pequeno clube de porão no início da carreira americana da banda, a escalada virou sangue, porque Waters passou a atirar copos contra o gongo durante Set the Controls. E os copos se estilhaçavam e lhe cortavam as mãos, de modo que ele sofreu feios ferimentos, derramando o próprio sangue no palco no ato de atacar o instrumento. Um hábito que o Mason notou que ele parecia estar desenvolvendo em solo americano. Um padrão de deixar o próprio sangue para trás. E então, no clímax de todo esse ritual crescente, veio o fogo. Num concerto beneficente no Wembley Empire Pool de Londres,
Em 1969, para o grande final de Set the Controls for the Heart of the Sun, incendiaram o amado gongo de Roger Waters. Siga a sequência. Um macete, depois batatas arremessadas, depois copos arremessados que lhe abriram as mãos, e por fim, fogo. Esta não é a trajetória de um efeito de palco sendo refinado. É a trajetória de uma agressão em escalada. Um jovem atacando o mesmo objeto com meios cada vez mais violentos ao longo de anos. Até que espancá-lo já não bastava, e ele teve de ser incendiado. E um relato posterior da versão plenamente realizada do ritual descreve a banda parecendo tocar dentro de uma tempestade de fogo. As luzes tingindo o vapor de amarelo e laranja. Os estroboscópios disparando faíscas sobre a bateria, enquanto Waters, iluminado por um único refletor branco, abandonava o baixo e se lançava sobre um gongo gigantesco que devidamente explodia em chamas no ápice da canção. A palavra que a fonte usa é explodia. O gongo não brilhava, nem fumegava. Explodia em chamas, no clímax, toda a noite. E aqui está a pergunta que quase ninguém faz, e é a pergunta que destranca tudo. Por que um gongo? De todos os objetos que Waters poderia ter escolhido para esse ritual de violência crescente, de todos os instrumentos que ele poderia ter espancado, apedrejado, ensanguentado e queimado, por que escolheu justamente aquele? E a resposta não é acidental. Porque o gongo não é um instrumento neutro. Em todo o vocabulário da música orquestral e dramática, o gongo, o grande tam-tam, tem um significado simbólico avassalador, e esse significado é o fim. O gongo é o som do cataclismo, da danação, do golpe final, da aniquilação. É o instrumento que os compositores invocam quando querem significar a morte, o apocalipse, o choque dos mundos, a última trombeta. É golpeado no momento da catástrofe. Um gongo não é um som com que se constrói. É um som com que se termina, o único golpe avassalador que anuncia que tudo acabou. E Roger Waters, noite após noite, escolheu esse instrumento, o instrumento do apocalipse, como o objeto da sua raiva, e o espancou, e o apedrejou, e cortou as mãos nele, e por fim o incendiou. Não escolheu queimar uma guitarra, o instrumento do solo, do virtuosismo, da autoexpressão. Não escolheu esmagar um tambor, o instrumento do ritmo e do impulso. Escolheu o gongo, o som do fim do mundo, e o fez arder. Há uma adequação terrível nessa escolha, que o próprio Waters talvez não tenha compreendido conscientemente. Porque o homem que atacava o instrumento do apocalipse viria a se tornar a grande voz apocalíptica do Pink Floyd. O autor, obcecado pela guerra e pela morte e pelo colapso, pelo fim das coisas, pelo muro que desaba e pelo mundo em chamas. E aqui, no início de tudo, antes de ter escrito qualquer uma dessas coisas, a obsessão já está presente, encenada fisicamente no palco, um jovem ateando fogo ao som do fim. E é aqui que o gongo em chamas deixa de ser anedota e se torna profecia, porque a raiva que ele expressa não permaneceu contida no ritual. Ela cresceu e encontrou novos objetos. E a trajetória é uma das mais claras de todo o rock. A raiva que queimou o gongo iria, uma década depois, escrever The Wall, um álbum que é pura raiva transformada em arquitetura. A raiva de um homem tão alienado da própria plateia que cuspiu num fã e depois ergueu um muro literal atravessando o palco para se separar da multidão. A raiva que queimou o gongo expulsaria Richard Wright da banda durante essas mesmas sessões de The Wall. A raiva que queimou o gongo culminaria em Waters, no palco, encenando um demagogo fascista dirigindo o ódio a um estádio.
A imagem última de um homem cuja fúria consumiu tudo, inclusive a própria humanidade. O gongo em chamas é The Wall em miniatura, encenado 15 anos antes, e ninguém o reconheceu, porque parecia apenas um brilhante teatro psicodélico. Há uma leitura de tudo isso que é fácil demais e a que eu quero resistir, porque seria desonesto fingir que o fogo era só patologia. Parte do que Waters fazia era simplesmente grande teatro. O Pink Floyd dos primeiros anos foi pioneiro do espetáculo total ao vivo, do uso da luz e da fumaça e do volume e do drama físico para avassalar uma plateia. E um gongo em chamas no clímax de uma épica cósmica de 12 minutos é, em qualquer nível, uma peça magnífica de encenação. Waters era um showman e o fogo era um show. Mas a grande arte raramente vem de uma única fonte. E o teatro mais profundo quase sempre é movido por algo real por baixo. E a coisa por baixo desta peça de teatro em particular era a raiva, genuína e pessoal e enorme. A mesma raiva que mais tarde produziria alguns dos álbuns mais poderosos já feitos. Este é o ponto crucial. E é o que torna o gongo em chamas digno de ser compreendido em vez de apenas apreciado. Waters não estava fingindo a fúria para causar efeito. Estava descarregando fúria real e descobrindo no processo, que era magnífico de assistir, que a sua raiva era, entre outras coisas, uma forma de genialidade, que a coisa que ardia dentro dele podia ser transformada em espetáculo e depois em arte. O gongo em chamas é o momento em que Roger Waters aprendeu pela primeira vez que a sua raiva era o seu instrumento. Mais do que o baixo jamais foi. O baixo ele abandonava para atravessar o palco. O gongo ele incendiava. E foi o fogo, não o baixo, que todos lembraram. Então deixa eu reunir tudo, porque o gongo em chamas é uma imagem pequena e merece ser vista pela coisa enorme que de fato contém. Nos anos após perder Syd Barrett, Roger Waters desenvolveu um ritual de palco de atacar um gongo. E com o tempo, esse ataque escalou, do macete às batatas arremessadas aos copos, que lhe cortavam as mãos e derramavam o seu sangue, e por fim, ao fogo, um gongo gigante explodindo em chamas no clímax do show. Escolheu, para esse ritual de violência crescente, o único instrumento de toda a música que significa o fim do mundo, o som do apocalipse, e o fez arder. Todos que viram chamaram aquilo de espetáculo, e era espetáculo. Mas era também a primeira erupção visível da raiva que se tornaria a força definidora do Pink Floyd. A raiva que escreveria The Wall e encenaria o comício fascista e expulsaria Richard Wright e, por fim, destruiria a banda por dentro. O gongo em chamas é onde a fúria de Roger Waters encontrou o seu primeiro objeto e onde ele descobriu pela primeira vez que a coisa que ardia dentro dele podia ser transformada em arte. É o futuro inteiro do Pink Floyd, os seus maiores triunfos e a sua autodestruição final. Comprimido numa única imagem e encenado 1,5 décadas antes de alguém poder saber o que estava assistindo. Um jovem se afastou do baixo, atravessou um palco cheio de fumaça e ateou fogo ao som do fim do mundo. E nós achamos que era só um show de luzes. Se você quiser o resto disto, o arco inteiro da raiva de Roger Waters e do que ela construiu e do que ela queimou, daquele primeiro gongo em chamas até o muro que ele ergueu contra o mundo, ele atravessa o meu dossiê sobre a banda, e o link está esperando no comentário fixado. Mas o coração desta é uma única pergunta escondida dentro de uma única imagem. Deixo então essa pergunta. Quando um jovem, de todos os instrumentos que poderia escolher, escolhe atear fogo justamente àquele que significa o fim de tudo, ele está nos dando um show de luzes.
Ou está nos dizendo, anos antes de ter as palavras para isso, exatamente aquilo em que vai se tornar? Onde a arte não consola, ela autopsia.